Peraí. Alguém já conseguiu fazer a leitura de algum dos textos? E ainda não. Eu ia tentar fazer ontem, só que não deu. Não, tudo bem, gente. Peraí. Bom, então a gente vai, na verdade, agora mudar de assunto, né? Como eu havia dito. A gente vai mudar de assunto para falar, para começar a entender um pouco mais sobre a Ásia, né? Mais o extremo leste ali da Ásia e entender como algumas economias foram construídas ali. Porque a gente sabe muito pouco sobre essa região do mundo, né? A gente tem algumas ideias sobre alguns aspectos culturais e tudo mais, mas como essas nações foram construídas, isso a gente tem pouca informação. Eu acredito até pela maneira como os currículos, né, o nosso currículo foi construído. Eu acredito que seja um pouco por isso também. Mas com essa adaptação, essa mudança do currículo, ficou um pouco mais evidente que a gente precisa fazer um estudo melhor dos países asiáticos, mesmo porque é aquilo que eu tinha comentado no início do nosso plantão. A gente tá sempre ouvindo falar da China, a China isso, a China aquilo, mas primeiro que a China não é uma ilha, segundo, né, existem outros países asiáticos que têm uma relevância mundial assim muito grande, principalmente do ponto de vista econômico. Então, para a gente compreender a totalidade da coisa, a gente precisa, né, tirar um pouco o olho só da China e olhar os seus vizinhos também. E aí a gente começa falando então do Japão, tá? O que a gente sabe do Japão, assim, acho que todo mundo tem tranquilo, o Japão é uma ilha, o Japão tá lá sobre o Círculo de Fogo do Pacífico. Alguém sabe o que é isso, Círculo de Fogo do Pacífico? A Não, gente viu isso na Olimpíada. a gente viu isso na Olimpíada. É, Aí, aquele mas lugar. aí a gente lembra. Eu sei que acontece umas paradas bem loucas lá. Círculo de Fogo do Pacífico, gente, a questão do. Como se diz? Do encontro das placas tectônicas. Então, as ilhas que formam o Japão, elas estão sobre encontro de placas tectônicas. Ou seja, no Japão a gente tem vulcões ativos e existe um tectonismo muito forte, ou seja, tem muito terremoto, né? Justamente pela localização. O fato deles estarem sobre encontro de 3 placas tectônicas, se não me engano, faz com que eles vivam essa instabilidade geológica. Então, tem 2 ou 3 vulcões ativos no território japonês, além, né, da questão aí dos tremores de terra serem uma constante, né? E a gente já até comentou outras vezes, né, quando a gente vê cenas de grandes terremotos no Japão, as pessoas elas não saem desesperadas, correndo, né, atropelando umas às outras. Elas saem de maneira ordenada, porque elas já estão acostumadas a sentir a terra tremer. Então, elas já sabem o que fazer quando a terra treme, né? Eu acho que uma das imagens mais assim interessantes a gente observar foi quando aconteceu o tsunami de 2011, que atingiu lá a, a usina nuclear de Fukushima. Fukushima, se não me engano. A gente vai olhar aqui no mapinha onde fica até. O terremoto foi tão intenso, gerou um tsunami. O tsunami varreu a cidade, atingiu uma usina nuclear, mas
em outras localidades que estavam longe aí do acesso da água do mar, né, do tsunami em si, onde a terra tremeu, tinha uma cena que rodou os noticiários naquele momento, que eram as pessoas que estavam num hotel, elas descendo tranquilamente, andando, sem correr, sem se desesperar. É aquilo que eu já falei na sala algumas vezes. Se a terra tremer um dia que a gente estiver na escola, pronto, né? Primeiro o povo já, metade já vai morrer ali caindo na escada, sendo pisoteado, atropelado, porque nós não estamos preparados para lidar com uma situação dessas. Lá, como isso é uma constante, as pessoas são ensinadas desde pequenas na escola a reagir numa situação de terremoto, né? Bom, então, assim, a gente sabe isso, sabe que é um conjunto de ilhas, sabe que eles estão no Círculo de Fogo do Pacífico, que isso significa um tectonismo muito intenso, que é ter aí essa questão de ter muitos terremotos e ter os vulcões. O que mais que a gente sabe do Japão? Quero ouvir vocês. O que mais que vocês sabem? Não é possível que ninguém sabe nada. Hello? Vocês estão me ouvindo? O que vocês sabem do Japão? Ai, dona, eu não sei. Eu não sei o que eu sei. Essa é ótima. Ô, Dana, eu Oi. lembrei de um negócio que eu vi, eu não sei se é verdade. Ah, não, acho que é verdade. Mas, tipo assim, eles estão muito acostumados com esse tipo de parada. Aí, tipo assim, os prédios deles têm umas tecnologias muito loucas. Tipo assim, se começa a tremer, tem uns prédios que fica, tipo, igual a cabeça da galinha, sabe? Fica parado. É, é verdade. Justamente por conta dessa condição natural, a engenharia civil no Japão, ela desenvolveu tecnologias para fazer com que as suas construções resistam aos tremores de terra. Isso é verdade, né? Eles adaptaram os seus prédios, suas casas, a uma a essa tecnologia para suportar, porque você já imaginou? É um lugar que tem muito tremor de terra. Se toda vez que a terra tremer, destruir tudo, eles estão lascados, né? Porque haja dinheiro para reconstruir tudo toda vez que a terra tremer. Então, é verdade, sim. Existe uma tecnologia própria de construção para suportar, né, os eventos aí de terremoto. É claro, se for um terremoto muito, né, numa escala muito alta, 8, 9 na escala Richter, fica meio difícil de suportar, né? Mas os tremores com intensidade menor, os prédios resistem bem. Então, isso é uma real. Alguém sabe mais alguma coisa do Japão? O Japão é um país rico? Ah, eles não têm muita agronomia, né, Dona? Porque ela é pequena, eles não têm espaço para plantar. Agricultura, né? Sim, essa questão do tamanho do território, ela vai influir não só na agricultura, mas em outros aspectos também, né? Tudo aquilo que depende de espaço, o Japão acaba sendo um pouco prejudicado, né? Já que eles são uma ilha. É... Professora, Oi. ele é uma das potências mundiais, né? Que você falou se ele é rico. Aí Hum. eu lembrei. Que ele compete com os Estados Unidos. Então, o Japão é considerado uma potência Ah, mundial, não, né? mentira, eu confundi com a China. Não, mentira. Meu Deus, ele é uma potência mundial, só isso. Tá. O Japão, ele já foi mais competitivo. Hoje, atualmente, digamos que ele perdeu um pouco algumas posições, mas ele é muito significativo ainda, né? Deixa eu ver o que mais. De hábitos culturais, o que vocês sabem do Japão? Ah, eu sei que, tipo,
o povo japonês, eles são bem, tipo, educados. Por causa, tipo, não é igual aqui no Brasil. Porque tipo, eu sigo uma pessoa que ela foi morar no Japão. E ela conta que eles são, eles são secos, sabe? Não conversam muito, mas também são Hum. muito educados. Tem essa questão aí da maneira, né, da tratativa, né? Eles são realmente têm uma postura diferente do povo brasileiro, né? Mas são extremamente educados. O tanto que uma das coisas que ficou na Copa de 2014, né? Acho que não sei se vocês lembram, no que acontecia nos estádios depois, né, dos jogos do Japão, né? Os torcedores começavam a recolher o lixo de dentro do estádio, né? Os torcedores japoneses. E isso, nossa, virou uma notícia assim sensacional na Copa do Mundo. Mas, gente, aquilo é cultural. Eles não estão habituados a espalhar o lixo deles por aí. Né? Eles sabem que tem o cestinho do lixo e tem que pôr no lixo as coisas. Então, assim, uma coisa que pareceu, né, assim, nossa, que maravilhoso. É tão fácil, né? A gente podia fazer também, né? Mas entra em outros aspectos aí, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos continuar no texto aqui, que acho que vocês vão lembrando algumas coisas que vocês sabem sobre o Japão, sim. Acho que vocês estão meio tímidos hoje. Bom, então assim, o Japão ele é uma potência econômica, é um país extremamente industrializado, né? Aconteceu com uma industrialização muito rápida, e essa industrialização também foi certeira, que fez com que o país aí crescesse economicamente, né, e ganhasse o status que tem hoje. Mas vamos prosseguir aqui, né? Então, na verdade, a gente olha o mapa do Japão, a gente pensa que é uma ilha só. E, na verdade, são 4 ilhas, né? Mais ao norte ali a gente tem a ilha de Hokkaido. Depois a gente tem a ilha... deixa eu pegar meu cursor aqui, minha mãozinha. Então, a ilha de Hokkaido aqui é mais ao norte, né? Aqui. Aí a gente tem essa segunda ilha aqui, que é maiorzinha, que é a ilha de Honshu. Gente, eu não sei se os nomes estão, se eu estou falando certo, tá? Eu acho que é assim. A gente tem a ilha aqui de vou até olhar em cima se eu não estou lendo errado. Shikoku. E depois a gente tem mais aqui ao sul, a ilha de Kyushu, tá? São 4 ilhas. Aí, aquilo que eu estava falando do Círculo de Fogo do Pacífico, tá vendo essa linha pontilhada? É o limite das placas tectônicas. Então, tem a placa do Pacífico, a placa das Filipinas e a placa euroasiática. São 3 placas que estão uma empurrando a outra, e é essa questão de uma estar empurrando a outra que faz com que exista tanta atividade tectônica nessa região, tá? Então, como eu disse, existem aqui, né, alguns montes e alguns vulcões ativos que estão principalmente nessa ilha aqui de Honshu. O Monte Fuji talvez é o mais famoso, porque ele é um dos pontos mais altos do Japão, né? Tem 3.776 metros de altura. Né? Aí a gente tem o Assam, o Jonen e o On. São os picos, os pontos mais altos aqui do território, tá? É interessante para a gente ter um parâmetro de tamanho, né? A área do território japonês, ele é um pouco maior que a área do território do estado do Mato Grosso do Sul. Então, a área japonesa é 377.915 quilômetros quadrados, e, para estado de comparação, o Mato Grosso do Sul tem 357.145 quilômetros quadrados. Então, é um pouco maior que o estado do Mato Grosso do Sul, né? Então, é esse conjunto de ilhas que formam o Japão. A gente tem aqui, né, o Mar do Japão, né, do lado o Mar do Leste, e a gente tem do outro lado da ilha o Oceano Pacífico, tá? Então, assim,
70% do território japonês é composto por montanhas, né? Por um relevo mais acidentado. Então, isso dificulta a agricultura, que foi ali o que o Gustavo trouxe para a gente, né? Tem a questão do tamanho do território, então é um país pequeno em extensão. Além disso, também tem a questão de o que tem disponível de território, não dá para fazer a agricultura. Só que, ao mesmo tempo, o fato de ter muita montanha ajuda a contribuir para preservar a vegetação original do Japão. Justamente porque não dá para desmatar para fazer agricultura e nem colocar pasto, existe uma preservação da vegetação natural do Japão. Né? Então, de certa forma, é interessante isso. Então, assim, esse relevo muito específico, né, muito acidentado, ele trouxe aí uma implementação de tecnologias, né, de engenharia que fez a ligação dessas 4 ilhas através de pontes e túneis, né, para que existisse uma constância ali entre as 4 ilhas que formam o Japão, né? Então por ser uma ilha, ela acaba tendo uma extensão de faixa litorânea muito grande, né? Tem mar dos 2 lados. E isso traz como característica, por exemplo, climática, eles não passam por escassez de chuva por lá. A gente vai dar uma olhadinha no mapinha aqui. Os volumes de chuva são muito altos, tá? Então a ilha, tá vendo, tá toda roxinha. A legenda tá um pouco ruim de ver. Eu vou pegar aqui, até se vocês quiserem anotar. Só um minutinho. Então, para vocês terem uma ideia, existe uma região mais central, aqui onde está mais roxinho, essa parte onde estou passando a mãozinha aqui, aqui a média de pluviosidade é de mais de 2.000 milímetros anuais. Isso, para a gente fazer uma equivalência, é o que chove na Mata Atlântica e na Amazônia brasileira, né? Então, o volume de chuva é muito grande. E no roxinho mais claro aqui, a média pluviométrica é de 1.000 a 2.000 milímetros por ano. Isso acontece na ilha como um todo. Então, eles não têm falta de chuva, chove bastante, né? Além disso, isso acontece justamente por conta da grande faixa de litoral, porque as correntes, né, as massas de ar que influenciam aí nesse processo da formação das chuvas no Japão, elas são todas úmidas, porque todas elas passam por cima de oceanos, seja no Oceano Pacífico ou no Mar do Japão. Então, a construção da massa de ar, ela já vem carregada de umidade. Quando chega no Japão, ela já chega em forma de chuva. Isso é muito positivo, né? Não falta água potável, né? Água doce para eles nesse ponto. Outra coisa que é importante a gente levar em consideração, e a gente vai ver no mapa mais para frente, é que o fato de ter tanta saída para o mar faz com que o Japão seja uma potência marítima e as atividades de pesca sejam muito importantes, né? Até fazendo com que o peixe seja aí um dos principais pratos consumidos pelo povo japonês, né? A gente tem aí depois, né, a informação sobre a população, né? Olha que doido. Em 2017, a população do Japão tinha mais de 126 milhões de habitantes. Quantos habitantes tem o Brasil hoje, vocês sabem? Vixe, Eu não sei acho não. que é mais de 200 milhões, né, professora? É mais de 200 milhões. A gente está chegando aí por cerca, se não estou equivocada, beirando os 240 milhões. Mas também, a título de comparação, veja, numa área que é um pouco maior que o estado de Mato Grosso, tem quase metade da população que o Brasil tem.
E lembrando que nem são todas as regiões do Japão que dá para morar gente, né? Dá para ser habitado. Então, essa população ela está concentrada nas planícies litorâneas. E aí a gente vai ver também que é nessa região onde estão ali as atividades econômicas que mais se desenvolveram. E a gente tem aí como as principais cidades, né, desse país, Tóquio, né, porque é a capital, Osaka e Nagoya, né? A gente tem aí essas cidades muito importantes. E é na região de Nagoya também que tem. Não, peraí, que eu confundi. É na planície litorânea também, onde acontece aí a pesca, a agricultura de arroz, né, em campos alagados e outros cultivos. O arroz em campos alagados, justamente porque eles têm essa condição de muitas chuvas, dá para plantar o arroz assim. E o arroz, assim como o peixe, também é base da alimentação japonesa, né? Aqui a gente tem um mapinha de densidade demográfica, né? Então, onde estão aí as grandes concentrações de pessoas? Vejam que é sempre perto, né, ó, do oceano, né? Sempre nas planícies mais próximas aí ao litoral, que as pessoas estão mais concentradas. Veja que no meio das ilhas não tem tanta concentração. Tudo bem até aqui? Bom, Tudo bem, professora. aqui, gente, a gente tem, então, a gente começa a falar dessa questão da economia, de como a economia japonesa se estrutura para chegar no que ela é hoje, e a era Meiji, né, que é muito importante para chegar nessa construção que o Japão tem hoje, tá? Bom, em 1868, a gente tem aí a restauração do poder imperial no Japão. Isso é importante dizer também, não sei se todo mundo sabe, o Japão, ele é uma monarquia, né? Tem o imperador e o chefe de Estado é o primeiro-ministro também, tá? Então, até aquele momento, tinha a ideia aí dessa figura que era o Shogun. O que era o Shogun? Né? O Shogun era o chefe militar com poderes quase superiores, né, aos do imperador. Então, tipo, tinha o imperador, mas esse Shogun mandava mais que o imperador, né? E isso aconteceu no Japão entre o século VII até meados do século XIX. Então, foi por muito tempo que existiu esse controle aí. Existia o imperador, mas esse Shogun aí, que era esse chefe militar, mandava mais do que o próprio imperador, né? Então, durante esse processo de 1868, chegou ao trono, né, do Império Japonês o imperador, vamos ver se eu vou ler certo esse nome, Mitsuhito, que ficou conhecido como Meiji, né? Então, a era Meiji, que vai, no momento que ele chega ao poder, 1868 até 1912, foi um período assim que o Japão passou por mudanças muito significativas. Então, foi nesse período de tempo, entre 1868 e 1912, que aconteceu a Revolução Industrial no Japão, tá? Então, veja que a gente não pode dizer que acompanhou, que foi junto com a Inglaterra, né? Mas foi muito próximo esse processo de industrialização, diferente do que aconteceu no Brasil, por exemplo, que nós levamos 200 anos para começar a se industrializar, né? Então, num curto período de tempo, teve aí essa questão da Revolução Industrial implementada, e com essa questão de industrializar o país, surgem ali alguns grupos econômicos que ficaram muito fortalecidos nesse período, tá? Então, veja que isso vai até ali 1912, em 14 já começa a Primeira Guerra, aí as coisas já começam a ficar um pouco complicadas no mundo como um todo. O Japão não ficou de fora disso, né?
Ahn, Depois da Segunda Guerra, na Primeira Guerra, o Japão, digamos que foi um pouco mais tímido, né? Mas na Segunda Guerra, o Japão fazia parte, né, do grupo chamado aí do Eixo, né? Se alinhou à Alemanha e à Itália fascista, e ela acabou sendo combatida também pelos aliados. A gente sabe que o ponto alto aí desse processo japonês durante a Segunda Guerra, infelizmente, foi, né, os Estados Unidos jogando 2 bombas nucleares sobre o território japonês, em Hiroshima e Nagasaki, e as consequências dessa ação são sentidas até hoje na população japonesa. Depois, quando a Segunda Guerra termina, o país está destruído. E aí, olha que interessante. Recebeu maciços investimentos dos Estados Unidos, né? E aí a gente volta lá para a conversa que a gente fez, né, com a reconstrução da Europa, lá na ideia do Plano Marshall, né? Por que os Estados Unidos foi ajudar esses países do Oriente? Pergunta para vocês. Pra lucrar, né, dona? Fazer um din-din em cima. Não, mas eles estavam investindo, eles estavam pondo dinheiro. O que eles queriam com isso? Ah, eles queriam passar como os top, sabe? Aqueles lá que, não, fizeram a cagada, mas depois já arrumaram. É um jeito de entender as coisas, mas tem uma coisa mais forte que acontece naquele momento. Depois da Segunda Guerra Mundial, o que está pegando no mundo, galera? Dona, você viu o chat? A Bruna colocou petróleo. Não vi o chat e não, nesse caso não é petróleo. Tecnologia? Ô, professora, não é. Eu posso estar errada, mas não é porque eles estavam produzindo, e aí acabou a guerra e aí eles que teve a crise? Não, na verdade a crise é antes da Segunda Guerra, né? A crise é de 29, então eles estavam no ritmo da Primeira Guerra e em 29 tem a crise. Galera, o que está acontecendo no mundo depois da Segunda Guerra Mundial? O que acontece? Guerra Fria? Guerra Fria. Na Guerra Fria, o que estava em jogo? Que disputa era essa? Dona, a Bruna que ela colocou aqui no chat para espalhar o capitalismo. Para espalhar o capitalismo. Então, os Estados Unidos estavam ajudando, né, investindo nesses países para poder espalhar o capitalismo. É isso mesmo. É para garantir que o socialismo não entrasse nesses países. Então, tudo bem, eu fui lá, eu joguei as bombas em você, Japão, mas agora, depois da Segunda Guerra, depois que eu acabei com um pedaço da sua população, que eu destruí 2 cidades, né, que eu ajudei a derrotar você porque você estava do lado errado da guerra, eu quero te dar dinheiro para que você não se alie à União Soviética. Então, eu vou investir em vocês para que vocês fiquem do lado capitalista. É isso. Então, eles tinham medo que o Japão se alinhasse à União Soviética, como aconteceu com a China, por exemplo. E para evitar isso, eles puseram dinheiro ali. E esse investimento foi muito bem-vindo para o governo japonês, que fez o quê com esses investimentos vindos dos Estados Unidos? Investiu muito em educação. Então, né, até foi citado aqui que o povo japonês é um povo muito educado, inclusive na educação formal, né? A educação das crianças japonesas é prioridade para o governo japonês, né? Então, a educação recebeu muito investimento, tecnologia, então desenvolver novas tecnologias, e isso é uma coisa que a gente associa também, eu associou por muito tempo que muitos produtos e inovações tecnológicas saem do Japão. E a questão aí da formação de mão de obra qualificada, né? Ou seja, gente formada, especializada para atuar nas empresas, nessas indústrias, né, que são resultado do processo de industrialização japonês.
E implementando sempre essa ideia das novas tecnologias. Gente, o carro do ovo está passando na minha rua agora, então meus cachorros estão malucos com o carro do ovo. Então, investiram em educação, em tecnologia e em formação de mão de obra qualificada. Isso fez com que a economia japonesa crescesse assim com números que até então não tinham sido vistos, né? E aí apelida-se esse período da história do Japão, da economia japonesa, como milagre econômico. Vocês já ouviram essa expressão também na história do Brasil, não ouviram? O Brasil também passou por um milagre econômico durante ali um curto período dos anos da ditadura militar brasileira. Então, geralmente quando a gente observa esse crescimento assim vertiginoso, de maneira muito rápida, associa-se aí, né, entre aspas, como sendo um milagre econômico. Então, isso, né, foi durante o pós-segunda guerra, né, então ali décadas de 60, 70, 80, onde essa economia se desenvolveu e se consolidou, né? Hoje em dia, a gente tem empresas, né, conglomerados japoneses, empresas japonesas que formaram em impérios gigantescos que estão espalhados pelo mundo, né, e empregam muitas pessoas, não só no Japão, mas no mundo como um todo, né? Alguém pode me dar algum exemplo aí de grandes empresas japonesas? Nintendo. O que mais? Dona, a Samsung é da China ou do Japão? Japão. Samsung não é nem do Japão nem da China. Não? Não. Eu tinha visto uma reportagem, vídeo, sei lá, e eu vi lá que foi criada no Japão. Samsung é coreana. Ah, é isso aí mesmo, então. Confundi. Ok. Gente, Toyota, não é? Que faz carro, não a é? Toyota, que é uma grande montadora, o que mais? Gente, cadê os conhecimentos de empresas japonesas? Tem muita coisa de entretenimento, né, dona? Entretenimento tipo jogo, desenho, essas A paradas aqui saem Sony, muito né, do... galera? A Sony Sony é é de lá? japonesa. A Sony é achei que a Sony era japonesa. coreana. Não, a Sony é japonesa. A Canon não é, professora, de fazer câmera? Se eu não me engano, é também. A Honda, galera. A Honda é japonesa também, outra montadora de carro. E assim, é muito A interessante. Yoki, dona. A Yoki, a da farinha. Não, a Aquela de Yoki não carro é. também, não é, dona? A Aquela, Yoki não acho é, que não, é. tá bom? Da farinha, ela parece que é uma família japonesa aqui do Brasil, tá bom? Dona, aquele de carro lá é Mitsubishi também, não é? É, não é? Mitsubishi também é japonesa. Então, olha só, elas têm grandes montadoras pelo mundo. E vocês sabem que as montadoras estadunidenses, elas impediram por muito tempo a entrada de carros japoneses no território estadunidense. Porque os carros japoneses são muito mais eficientes do ponto de vista aí do consumo de combustível. Então, por conta da tecnologia, que é uma tecnologia muito mais aprimorada do que a tecnologia implementada nos carros fabricados nos Estados Unidos. Então, para proteger a indústria automobilística estadunidense, os carros japoneses, por muito tempo, não podiam entrar no mercado estadunidense. Para você ter um carro japonês, você tinha que importar e pagar altas taxas, porque o governo estadunidense protegia a indústria. Então, como que ela protegia? Colocando taxas de impostos de importação muito altos, para deixar, por vezes, o carro mais caro do que ele realmente é. Assim, fazer com que a pessoa desistisse e acabasse comprando um carro produzido nos Estados Unidos. Então, as montadoras japonesas são muito eficientes. Os carros têm uma tecnologia muito mais aprimorada do que tecnologias que a gente encontra nos carros, por exemplo, da GM, da Ford, que são empresas, né, estadunidenses. Então, é interessante a gente observar isso, né? Porque, olha só, eles foram lá e investiram, né? Deram dinheiro para o Japão conseguiu
desenvolver tecnologias, e aí quando eles se sentiram ameaçados por essas tecnologias desenvolvidas, eles falaram, não, aqui não, vocês não vão vender seus carros aqui não, Japão, sai para lá. Né? Então é interessante, como se diz, as voltas que o mundo dá, né? Então, eles investiram, porém, depois temeram essa tecnologia que foi tão bem desenvolvida no Japão. Então, tem essas grandes empresas que estão espalhadas pelo mundo e que, como eu disse, empregam pessoas pelo mundo todo e geram aí muitos lucros para o Japão, né? Então, assim, a indústria japonesa se organiza em dois grupos, né? Essas grandes empresas que estão espalhadas pelo mundo e as empresas menores que acabam sendo a base, né? Fornecendo aí matéria-prima, peças para essas empresas maiores, tá? Até aqui, ó, tem mais. Eles trouxeram o texto traz mais alguns, como se diz, exemplos de empresas que a gente não falou, ó. A Nissan, a Hitachi, a Nippon, né? Que é também de. Acho que alguém falou, desculpa, a Nippon, que é de câmera fotográfica. Então, essas empresas rodam um volume muito grande de dinheiro no mundo, tá? Tá. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Sim. Ok. Então, olha só. Aí agora a gente vai falar da questão dos aspectos aí da agricultura. Né? Como já foi dito aqui anteriormente, a agricultura ela acontece de maneira um pouco mais singela, justamente porque não tem muito território, né? Muitas terras agricultáveis, né? Então, assim, dentro do que está disponível, só tem 14%, 14,3% do território que dá para usar para agricultura, né? Então, para compensar o pouco espaço que está disponível para fazer agricultura no país, a agricultura japonesa ela é altamente tecnológica também, porque precisa de ter uma estrutura para compensar justamente a falta de espaço. Então, as tecnologias com a questão de correção do solo, adubo, irrigação, e até coisas mais simples, como rotação de cultura, né? Maquinário adaptado para aquele espaço que o agricultor tem, tudo isso acaba colaborando para aumentar a produtividade, né? Então, assim, eu tenho um espaço pequeno para plantar, mas eu tenho uma série de outros fatores que vão me ajudar a melhorar, fazer com que eu produza bastante ali naquele espaço, tá certo? Então, a agricultura, todo o espaço que dá para plantar, ele é aproveitado, né? E justamente com essa ideia da rotação de culturas, existem alguns espaços agricultáveis no Japão que conseguem fornecer 4 colheitas anuais, né? Diferente do que a gente vê no Brasil, que a gente está acostumado com grandes territórios, né, grandes extensões de terra para agricultura, as propriedades rurais do Japão elas são pequenas e tem uma média aí de área cultivável de 1,7 hectare. Aqui a gente tem centenas e milhares de hectares na mão de um grupo pequeno de pessoas. Lá as terras são mais divididas e os pedaços de terra são mais divididas entre os produtores, né? E os pedaços de terra são menores. Tanto é que essa questão, né, das áreas serem menores, olha só que interessante a imagem de um trator usado pelos agricultores japoneses. Olha, dá para a gente ter noção, né, do tamanhozinho do tratorzinho aí, porque a gente está vendo, né, o agricultor aí conduzindo o trator. É muito diferente do que a gente está acostumado a enxergar, por exemplo, nas áreas agricultáveis brasileiras, né?
aqueles tratores gigantescos, que por vezes andam até sozinhos, não é? Que a gente já falou quando a gente pensa lá na produção de soja, por exemplo, aquelas máquinas gigantescas que andam quilômetros, né? Para poder semear e depois para poder colher aquela soja. Então, a tecnologia também está aqui, ó, empregada para adaptar o maquinário para ajudar esse processo da agricultura, mas numa realidade ali do pouco espaço que aquele agricultor tem para trabalhar a terra. Então, o que mais se produz lá aí? Quais são os produtos mais comuns produzidos pelos agricultores japoneses, né? Então, é o arroz, como a gente falou, né? Uma das bases aí da alimentação japonesa. Trigo, a cevada, batata, hortaliças e frutas. Então, tem bastante produção também de hortaliças e frutas nessa produção agrícola. Dentro desse universo, o arroz ocupa 60% da área cultivada no Japão, perdão. E apresenta o maior índice de produtividade do mundo. Olha que interessante. Eles têm pouca terra para plantar. Porém, mais da metade ali é usada para o arroz, porque o arroz é base da alimentação japonesa. E no mundo inteiro, o Japão é aquele que consegue produzir mais efetivamente esse cereal. Então, veja, não é a questão do tamanho, não é o espaço, é a tecnologia implementada para fazer essa cultura acontecer. Certo? Tudo bem até aqui? Tudo bem, Sim. professora. Então, vamos lá. Então, assim, até então, né, então, eles conseguiam fazer essa produção do arroz e atender ao mercado interno, né, a demanda nacional. Só que nos últimos anos, está tendo um excedente de produção do arroz no Japão. Por quê? Porque as pessoas mudaram os hábitos de consumo. Então, diminuíram aí o consumo do arroz e esse arroz acaba, né, por vezes, sendo exportado também, porque está sobrando, né? Atende todo o mercado japonês e sobra um pouco devido aí a essas mudanças nos hábitos alimentares aí dos japoneses, né? E justamente por essa mudança, houve aí um incentivo para que os produtores substituíssem um pouco dessa lavoura de arroz pelo cultivo de hortaliças e de frutas, porque notou-se, né, essa diminuição do consumo de arroz e um aumento do consumo de hortaliças e frutas, tá? Então, sugeriu-se aí que fizesse essa adaptação, tá? Então, assim, dentro da realidade deles, eles conseguem atender boa parte da demanda do mercado, mas ainda existem alguns produtos que eles precisam que eles precisam importar de outros países, porque eles não conseguem dar conta de produzir, né? E aí, como exemplo, né, trigo, o açúcar, milho, soja e carne. Esses produtos, eles acabam importando. Mas aqui ainda faz sentido, né, pessoal? Eles importarem esses produtos porque não tem espaço para atender a demanda. É diferente, por exemplo, do Brasil, que tem que importar trigo da Argentina porque o lugar que, sei lá, poderia estar produzindo trigo para atender a demanda nacional está sendo cultivado com soja, né? A gente aqui importa por uma escolha produtiva e não porque a gente não daria conta de produzir trigo para atender ao nosso mercado, né? É que existe uma escolha, né? Escolhe-se a questão eu prefiro exportar do que abastecer o mercado interno. E nisso a gente acaba tendo que comprar trigo dos outros para suprir as nossas necessidades deste cereal. Enfim, né? Aí a gente vai dar uma olhadinha nesse mapinha que mostra aqui, né, o uso da terra e do mar no Japão. Eu achei ele bonitinho, porque eu achei fofinho a legendinha, né? Então, eles espalham, tá espalhado aqui onde estão esses cultivos, né?
Então, por exemplo, a gente pode ver que praticamente a pesca ela acontece praticamente por toda a faixa litorânea do Japão, né? Aí existe também a produção de suíno, né? Então tem aqui onde a gente vê o desenho do porquinho, né? Tem um porquinho aqui, tem uma produção de um porquinho aqui, mais ao sul também tem outro porquinho, ainda tem uma produção suína. Bovino, a gente tem aqui um boizinho mais ao sul também, e lá no norte a gente também tem um boizinho. Aqui também, ó, perto de Ashinori, a gente tem um boizinho. O arroz, ó, vocês podem observar que o arroz está espalhado também por toda a faixa litorânea, que são nas planícies alagadas, né, ó. Tem arroz por todo o Japão. Frutas, né? A gente também tem uma produção de frutas bem espalhada. E interessante mostrar, ó, a última coisa que está na legenda, floresta, que é a parte verde. Olha quanto da vegetação original do Japão está conservada. Então, assim, é muito interessante a gente observar que eles conseguem atender quase toda a demanda da sua população de alimentos, preservando a maior parte das suas florestas originais. Isso é muito, muito, assim, admirável, né? É claro que tem a questão aí, né, do relevo que dificulta a ocupação humana, mas ainda assim é uma coisa muito positiva, né? E aí, para a gente ir finalizando, a gente também vai falar um pouquinho aí da questão do espaço industrial e dos recursos minerais limitados, que do mesmo jeito que a gente tem a limitação aí para as terras agricultáveis, a exploração de recursos minerais, né, daquilo que está embaixo da terra, também acaba ficando um pouco comprometido devido ao tamanho, né, a extensão aí do Japão, tá? Então, assim, Então, mesmo o Japão sendo aí, né, em 2017, o terceiro maior PIB do mundo, né, o desenvolvimento da indústria japonesa depende muito da importação aí de minério, principalmente, né, de outros países, uma vez que a exploração mineral no Japão, ela é muito limitada. Então, por exemplo, todo o petróleo que o Japão usa, ele importa. Não tem produção de petróleo no Japão. Então, ele importa de outro país tudo o que ele precisa, todo o volume de petróleo que ele necessita para fazer a sua indústria funcionar, né? Além disso, minério de ferro, 90% do minério de ferro que ele precisa é importado. E do manganês, né? Então, minério de ferro e manganês. Lembra que a gente já falou, minério de ferro é uma das matérias-primas fundamentais para a indústria, porque é dele que a gente faz o aço, né? Combinado com o carvão mineral, a gente faz o aço. Então, ter que importar 90% do que você usa disso é muita coisa. 80% do cobre que é usado. E aí, se a gente for pensar, pessoal, a gente associa muito os produtos japoneses com produtos de tecnologia, circuito eletrônico e tudo mais. Tudo isso é construído a partir de minerais, né? E se o Japão não tem, ele precisa comprar isso de alguém. Então, existe toda uma preocupação em cima dessa importação, né? De quem vai poder fornecer essas matérias-primas para o Japão, tá? Então, o que acontece? Para poder compensar, né, o país tentou atrelar à sua economia uma política muito agressiva de exportar os seus produtos que são carregados de inovação tecnológica, né? Então, assim, eles desenvolvem produtos novos, tecnologias novas e trabalham muito para fazer com que o mundo consuma essa tecnologia que eles estão desenvolvendo, porque é com esse dinheiro que eles vão conseguir comprar as matérias-primas básicas para o funcionamento das suas indústrias. Então, assim,
o Japão, ele conseguiu expandir, né, através das suas inovações tecnológicas, não só ali, né, com os seus vizinhos asiáticos, mas ele entrou no mercado estadunidense, entrou no mercado europeu, entrou no mercado da América Latina também, e isso é que garante, é esse dinheiro dessas exportações, desses produtos carregados de tecnologia que o Japão desenvolve, é que garante que eles tenham recurso para comprar as matérias-primas, né, todos esses minérios que eles necessitam e não tem como produzir na ilha japonesa. Tudo bem? Faz sentido isso aqui, gente? Faz, professora. Né? Então eu vendo o que eu tenho, eu ganho dinheiro e com esse dinheiro eu compro as matérias-primas que eu necessito para fazer o meu país funcionar, tá certo? Então aqui também tem um mapinha do espaço industrial japonês, né? Então aqui é interessante também porque eles colocam as principais indústrias e as infraestruturas também, né? Então a gente vê aqui mais ao norte, tem a automobilística, tem indústria química e tem aqui o Homenzinho, né, que é uma estação de esqui, que é atividade turística, né? Aí aqui a gente já tem o polo têxtil. Aqui que eu falei para vocês, ó, Fukushima, que é a cidade que foi atingida pelo tsunami em 2011, né? Então, também tem pesquisa e desenvolvimento, atividade econômica, montadoras e atividade ali química. Tóquio, né? A gente pode ver que Tóquio assim está bem implementada ali, tem uma diversidade de atividades bem maiores, né? E a gente percebe também que a questão da infraestrutura e dos parques industriais acabam estando mais concentrados aqui no meio sul da ilha, né? Mais ao norte a gente tem menos dessas atividades, né? E mais de meados do território para o sul, a gente consegue enxergar ali uma concentração maior dessas atividades industriais, né? E os esportes de inverno sempre presente aqui, né? Eu achei isso muito interessante, mas aí quando a gente olha o mapa de relevo, são os pontos mais altos, né? Então é onde tu vai ter estação de esqui e coisas do tipo, tá? E para a gente terminar, a gente tem a questão aí da pecuária e da pesca, né? A pecuária, ela acontece de maneira muito pequena, a gente viu lá, né, no mapinha anterior, onde tem lá a presença de rebanhos bovinos e rebanhos suínos, e justamente por ter rebanhos tão pequenos, o Japão precisa importar, né, principalmente a carne bovina, que eles não conseguem suprir a demanda só com a produção interna, né? E nessa brincadeira, a gente existe aí, né, a abertura, por exemplo, para o mercado da carne brasileira para atender essa demanda. E é legal aqui que o texto traz para a gente uma relação entre o tamanho do rebanho e assim, e a quantidade de pessoas dentro dessa lógica. Então, olha só. No Japão, tem uma relação de uma cabeça de gado para um grupo de 15 pessoas. Então, para cada 15 japoneses, existe um boizinho no território japonês. No Brasil, sabe qual que é a relação? Para cada pessoa tem um boi. Então, assim, é um negócio surreal, né? Quando a gente está falando aqui que nós estamos chegando nos 240 milhões de habitantes, tem tudo isso de boi no Brasil também. Então, a nossa produção pecuária é um negócio monstruoso, é muito grande. Por isso que a gente atende, consegue suprir a demanda de tantos países que não conseguem ter essa mesma produção, né? No entanto, o que é muito forte no Japão, perdão, é a atividade de pesca, né? Então, é o quinto país que mais produz peixe, né, no mundo. E
produz assim, né, pessoal? A ideia da produção aí é da pesca mesmo, né? Eles não criam os peixes, eles vão para o mar e pescam. E isso, como eu disse, acaba interferindo totalmente lá no processo da estruturação dos hábitos alimentares dos japoneses, né? O fato aí de ter poucos rebanhos bovinos e suínos faz com que o peixe acabe sendo a principal fonte de proteína dentro da alimentação japonesa, tá? E aí aqui a gente pode entrar também com a questão da pesca predatória de animais que na verdade não deveriam ser pescados, né? Uma coisa que o Japão vem sendo acusado há muito tempo é a questão da pesca ilegal de baleias, né? E mesmo com o movimento ambientalista e tendo uma série de protocolos no mundo proibindo, né, a caça de baleias, o Japão, infelizmente, ainda continua mantendo esse hábito, né? Dizendo com a desculpa, vamos dizer assim, né, do discurso de ser uma questão cultural, né, de ser ali, como eu posso dizer, de ser uma tradição, né, o consumir a carne da baleia e os derivados, né? Eu sei que fazem com a gordura, fazem um óleo também que é utilizado. Aí tem uma questão de coisas que está muito mais ligado a uma mitologia acerca do consumo desse animal do que a necessidade mesmo proteica, sabe? Então, tem um debate muito grande e o Japão muitas vezes é condenado por essa prática, né? Infelizmente, é uma coisa que ainda não foi superada por eles. E, gente, eu falei demais hoje. Vocês têm alguma dúvida? E agora eu tô vendo o que rolou aqui no chat, porque eu não vejo o chat, né? Nada, professor, só uma conversa amigável, eu e o Cauã. Eu tô Isso. vendo aqui. Como assim, Cauã, se a aula de inglês vai ficar para amanhã? Para amanhã, é isso? Ele tá Cauã, perguntando pra você se você pegou aula de inglês também pra ir amanhã que vai ser. não, senhor. Às 10h30 a gente termina aqui. Só troquei com a dona Marionice, tá bom? É uma conversa amigável. Tá bom. Vocês se entenderam, então tá tudo certo. Eu vou Tá, encerrar. tudo certo. Adoro essas conversas amigáveis de vocês. Eu vou interromper a gravação agora, tá?